Olá, é um prazer estar novamente com vocês no CRE Digital com mais uma reflexão. E seguimos esse ano usando o livro Palavras de Vida Eterna, e a reflexão de hoje é de número 35. Observemos amando. O livro Palavras de Vida Eterna é uma psicografia do Chico Xavier e ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel, o mentor do Chico. E ele sempre vai buscar no Evangelho uma parte para a nossa reflexão. E a de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? São palavras de Jesus. E são palavras que Jesus proferiu durante o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está descrito em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e também faz parte do Evangelho de Lucas, em algumas citações. E essa é a parte que Jesus nos traz para nós não julgarmos, a fim de que nós não fôssemos julgados também. O Sermão da Montanha é muito importante para todos nós, para os cristãos em geral, porque é o momento em que Jesus resolve nos passar as diretrizes de como nós sermos melhores. Jesus não trouxe uma lei, não ditou regras, muito pelo contrário. Esse sermão, ele é todo feito sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que crê no Senhor, bem-aventurado aquele que é puro de coração, e por aí vai. Essa era a maneira de Jesus nos trazer uma nova forma de sermos, para nós podermos ser diferentes de toda aquela população que estava ali e que não era feliz. E buscar a felicidade é uma das nossas metas, porque somos filhos do Pai e todo pai adora, quer que seu filho seja feliz. Que nós procuremos isso. E a lição de hoje, Emmanuel começa exatamente falando disso. É muito mais fácil nós olharmos no outro algo que nós acreditamos ser um defeito do que nós olharmos as nossas próprias imperfeições. Eu sempre falo que aquilo que mais nos incomoda no outro é aquilo que nós mais reprimimos dentro de nós. E aí sim está uma grande oportunidade de nós nos conhecermos melhor. A irmã Cide Dufaux, no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, é um livro muito interessante, eu recomendo a todos, por sinal, no capítulo 3, é um capítulo que é assim: discernir é diferente de julgar. Lógico, todos nós necessitamos e precisamos observar, discernir o comportamento do outro, para que aquilo não nos atrapalhe, para que aquilo não venha nos prejudicar. Não é julgar o outro. No momento que nós julgamos o comportamento dele, nós criamos um laço numa relação negativa. Mas nós precisamos sim identificar se existe alguma coisa que está nos incomodando para que aquilo não nos atinja. Então, discernir é diferente de julgar. Essa é a primeira coisa de todas. E Emmanuel, na lição, ele nos traz vários exemplos de Jesus. Ele traz os exemplos do Evangelho. Maria de Magdala, aquela que ia ser apedrejada. Ele traz o exemplo de Zaqueu, que era o recolhedor de impostos, que Jesus foi jantar na casa dele. E ele traz o exemplo de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso. E o que Emmanuel quer dizer com isso? Ele vem nos lembrar que nem sempre o que nós julgamos no outro é o que realmente é. A nossa forma de julgamento é a maneira como nós enxergamos, é aquilo que nós acreditamos ser certo e ser errado. Então nós temos que ter muito cuidado para não julgar, para não errarmos aí na mão. O exemplo de Paulo
quando ele era Saulo de Tarso, um doutor da lei, ele tinha estudado na época com o mentor de todos os rabinos, de todos os estudiosos. Como Emmanuel fala, Saulo era um tirano, ele era muito rígido, porque ele acreditava piamente que a lei hebraica era a correta. Ele tinha se preparado para isso. Ele tinha estudado com o melhor mestre. Ele perseguia os cristãos, não era porque ele queria perseguir, era que foi colocado aquilo para ele como sendo o certo. Ele era tirano, ele corria atrás, ele queria acabar com o cristianismo. Até o momento que no caminho de Damasco, ele dá de encontro com Jesus, e ele foi iluminado. E a partir daí ele se transformou no grande divulgador, numa das bases do cristianismo que nós temos hoje. Ele levou a nova religião, vamos dizer assim, a nova doutrina, nos lugares mais inesperados e menos acreditados da época. Quem diria, se você fosse ver pelo histórico de formação dele, você julgaria ele como um tirano, como um anticristo, e no final ele se tornou uma pessoa realmente abençoada. Então, Emmanuel nos lembra que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós achamos que é o correto, com o nosso julgamento. Vamos evitar julgar. E Jesus nos lembra, Emmanuel também traz isso no final da lição. Jesus nos lembra no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 8, assim: não sejam iguais a eles. O que Jesus queria dizer com isso? Para nós termos um novo comportamento, nós temos a opção de olhar o lado positivo de cada um. Nós podemos vibrar luz, entrar na luz. Nós temos que aceitar cada um da forma como é, como a irmã se nos lembra, nós temos que analisar, discernir, ver até onde aquilo nos é conveniente ou não, se nós podemos chegar mais perto, ou se nós temos que nos afastar, depende de cada situação, mas não é julgando, nós podemos ir amando, levar o amor puro, tentar olhar o lado brilhante de cada um. Aí nós todos entraremos numa energia, numa vibração de luz que só vai nos fazer bem. Nós iremos crescer, a outra pessoa com certeza terá um fôlego para fazer o melhor dela, dar o melhor dela, e nós, dessa forma, conseguiremos estar muito mais leve, muito mais tranquilos e muito mais dispostos. Como eu disse no começo, nós estamos nesse mundo para sermos e fazermos a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós todos somos filhos do Pai, o Pai é amoroso, o Pai é benevolente, o Pai quer que nós possamos colocar esse DNA que nós recebemos dele, essa luz que cada um de nós tem para fora. Ele quer nos mostrar, nos dar a oportunidade de nós levarmos essa luz àqueles que mais precisam. E ao mesmo tempo nós nos recebermos de volta, nós nos reabastecermos dessa luz para continuarmos iluminados. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do meu raciocínio dentro dessa lição. Essa lição é uma lição clássica, não só na doutrina espírita. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, pergunta 9. Está lá o argueiro no olho, que é uma coisa que realmente nós temos que pensar e levar adiante. Vamos tentar melhorar a cada dia. Fiquem com Deus. Obrigado.